transformado, edificado segundo a tua vontade. Nós assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Você está sentindo frio? Paz do Senhor Jesus. A Bíblia diz: um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 em outros lugares. Então você está no melhor lugar do mundo. Vale mais do que 1000 em outros lugares. Você crê nessa palavra? Amém? Glória a Deus. Eu queria fazer mais uma oração. Enquanto isso, peço quem estiver aí na televisão, se puder colocar a tradução da King James atualizada, se tiver, fazendo um favor. Pai, eu quero apresentar, Senhor, nessa noite a Tua palavra. Meu Pai, eu me coloco debaixo das Tuas asas, meu Pai. Sei que sou pecador, sei que sou falho, sei que nada eu tenho para a Tua igreja, meu Pai. Mas sei que a Tua palavra é viva, é eficaz. A Tua palavra, meu Pai, ela penetra no coração. A Tua palavra, meu Pai, ela tem o poder de transformar nossas vidas. Que a Tua igreja saia alimentada pelo poder da Tua palavra, meu Pai. É isso que eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Ruth, livro de Ruth, capítulo 1. Depois aí do livro de Juízes, antes do livro de Samuel, livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17, para nós lermos. Todos acharam? Amém? Está fraco. Amém? Glória a Deus. Ruth 1,16 diz assim: ao que lhe respondeu Ruth: não insistas comigo para que te abandones e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Versículo 17: onde quer que morreres, morrerei eu, e aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Irmãos, o livro de Ruth muitas vezes não é muito lido, muitas vezes não é muito explorado, mas quando o pastor me convidou, eu não consegui sair desse livro. E aquilo que veio no meu coração para estar trazendo para a igreja é sobre lealdade. Muitas vezes a gente lê esses versículos, ou muitas pessoas usam esse versículo como declarações de amor. Eu e a Tamires usamos esse versículo no nosso convite de casamento. Porém, se tratando essa noite de culto da família, nós podemos trazer e entender que, na verdade, esses versículos, eles se encaixam muito bem no termo de família. Na verdade, o livro de Ruth, ele conta uma história de uma família. E diferente do que muitos pensam, diferente do que às vezes nós pensamos sobre esses versículos, Ruth, ela não está fazendo uma declaração de amor para um homem, mas sim, ela está falando sobre algo que está no coração dela. Ela está dizendo e manifestando o amor dela pela sogra dela. E falando um pouco dessa história,
no versículo 1, eu peço que você possa acompanhar comigo, para que a gente possa entender qual é o contexto aqui. O versículo 1, ele vai nos dizer: no tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por este motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Esse homem chamava Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Então essa história do livro de Ruth vai falar de um homem chamado Elimeleque. Elimeleque era um homem que morava em Israel. E esse homem, com a sua família, com a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos, eles partem para a terra de Moabe. Eles partem para uma outra terra, para um outro país. Eles vão para um outro lugar. Por quê? Porque havia fome em Israel. Então, a história, ela começa falando de família. Porém, no meio do caminho, nos próximos versículos, se você depois ler com calma, você vai ver que esse homem, Elimeleque, ele vem a falecer, deixando a sua esposa viúva. Porém, passado também mais alguns dias, mais alguns anos, nós vemos que aqueles 2 filhos, eles também vêm a falecer. Mas antes que eles viessem a falecer, lá na terra de Moabe, que não era a terra deles, eles tinham tomado 2 esposas jovens, que era Orfa e Ruth. Então, a história vai estar contando, o livro de Ruth é uma história de uma família. E nós, nessa noite, vamos tirar algumas lições. Eu quero que você fique atento para que nós venhamos aprender com a vida de Ruth, com a vida de Noemi e com a vida de Boaz. Então, no tempo de Juízes, houve o quê? Fome em Israel. E aí, a história começa a seguir. E no versículo 8, acompanhe comigo. Sugeriu a elas. Quem sugeriu? Noemi. Ide e voltai, cada qual para sua mãe. Que o Senhor vos trate com a mesma bondosa lealdade com que tratastes os falecidos e a mim mesma. Então, Noemi, o que está acontecendo? Ela ouve que em Israel, Deus, ele estava estendendo a mão sobre Israel novamente. Deus estava trazendo ali alimento sobre Israel. E ela, naquela condição de viúva, só tinha ficado ali com as suas 2 noras. Ela decide voltar para Israel. Ela decide voltar para o Deus que ela conhecia. Ela decide retornar para os caminhos do Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel. Só que durante essa caminhada, Noemi, ela vai sugerir para que as suas noras possam voltar para o povo dela, para que elas possam fazer o caminho contrário ao dela. Porém, o que me chama a atenção vai estar lá no versículo 14. Olha o que elas, as noras de Noemi, elas vão fazer. Versículo 14. Elas prantearam outra vez, em alta voz. Depois, Orfa abraçou sua sogra e lhe deu um beijo de despedida. Porém, Ruth permaneceu com ela. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim com ela. Ruth permaneceu com ela. Então,
o texto aqui está descrevendo essa história. Em dado momento, nós vemos que Noemi diz para suas noras voltarem, para que elas fiquem em Moabe, a terra dos moabitas, uma terra que era uma terra pagã, um povo que era pagão, um povo que não conhecia o Deus verdadeiro. E Noemi sugere para que elas voltem. Porém, o versículo 14, nós vamos ver que elas choram. As duas noras de Noemi, elas choram. E a primeira coisa que eu entendo é, muitas vezes vai ter pessoas que vão chorar conosco. Vai ter pessoa do seu lado que vai chorar com você. Mas uma coisa também nós podemos tirar. Uma, ela vai seguir o caminho, mas a outra, ela volta. Uma, ela vai retroceder. O que eu aprendo com isso? Tem pessoas que podem até chorar, mas quando a coisa apertar, ela vai retroceder. Tem pessoas que ela vai até chorar com você, mas quando a coisa apertar de verdade, ela não vai até o fim. E ali, órfã, ela não vai até o fim. Ela dá um beijo de despedida na sua sogra. E isso me faz lembrar que Judas, ele andou com Jesus muito tempo. Ele caminhou com Jesus muito tempo. Mas no fim, ele deu um beijo e retrocedeu. No fim, ele entregou o próprio amigo, o próprio Jesus. E órfã, mesmo dizendo que queria seguir com Noemi, ela retrocede. E nessa noite, nós temos que entender e separar que há pessoas do nosso convívio, que há amigos que nós consideramos, que muitas vezes eles não vão até o fim. Mas graças a Deus, glória a Deus, que existem pessoas que vão até o fim. Você pode louvar a Deus por isso? Existem pessoas que não retrocedem. Versículo 15, 14, na parte final. Porém, Ruth permaneceu com ela. Ruth não era do povo de Israel, mas Ruth não olhou para trás. Ruth não retrocedeu. Ruth falou, eu quero ir com você. Eu quero ir até esse Deus de Israel. Eu quero conhecer esse Deus de Israel. Eu quero seguir em frente. E eu te pergunto, você tem sido dos que retrocedem ou dos que seguem em frente? O que tem nos impedido de avançar? O que tem nos feito, muitas vezes, retroceder? Será que é a religiosidade? Será que é algum amigo? Ruth não olhou para trás. Ruth deixou o pai, deixou a mãe, deixou o seu povo, deixou sua cultura, deixou sua religião, deixou os seus deuses. Ruth deixa tudo por um propósito. Ruth entendeu que ela deveria olhar para o alvo. Sigo em direção ao alvo, ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ruth não retrocede. Ela deixa tudo para trás por um propósito, para encontrar com o Senhor Jesus. E que nessa noite também nós venhamos ser como Ruth, que nós não venhamos retroceder, esquecendo as coisas que ficaram para trás. Muitas vezes, o que nos faz retroceder, ou o que nos faz não avançar, é ficar olhando as coisas que deixamos para trás. O que você tem deixado para trás que ainda você está lembrando? O que você tem deixado para trás que não está te fazendo avançar? Mas que nós venhamos ser como Ruth, que nós venhamos avançar, sem olhar para trás, sem retroceder. E o texto vai continuar. Então, versículo 15, Noemi a aconselhou, olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para seu Deus. Volta também com ela. Olha a resposta dela no versículo 16.
Ao que lhe respondeu Ruth: não insistas comigo para que te abandones e deixe de te seguir. Para onde quer que fores, eu irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth, então, ela se mostra leal. Ruth, ela se mostra fiel. Assim, remetendo ao próprio Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que o Senhor é fiel, mas o Senhor é fiel independente se nós somos fiéis. A palavra de Deus diz: se nós formos fiéis, o Senhor é fiel. Se nós não formos fiéis, Ele continua fiel, porque esse é um caráter de Deus, é um atributo de Deus. E o texto vai continuar. Versículo 17. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. A verdadeira lealdade, ela vai até a morte. É por isso que o casamento, ele é feito para ir até a morte, porque é para ter lealdade, fidelidade. Então, Ruth, ali naquele momento, demonstra o amor de Deus, aponta para o amor sacrificial. Por quê? Noemi não tinha nada mais para oferecer. Noemi mesmo já tinha dito a elas: eu não posso dar mais filhos, eu já estou de idade avançada. Ainda que eu possa dar filhos, vocês esperariam eles crescerem para poderem se casar com ele? Ruth era uma viúva, e naquele tempo, a viúva, ela não tinha condições, ela não tinha como sustentar, ela não tinha nenhum amparo naquela época. E Ruth demonstra o seu amor por ela, um amor sacrificial, um amor apontando para o amor de Jesus. Ainda que ela não tivesse nada para oferecer, ainda que ela não tivesse nada para dar, Ruth olhou para a necessidade dela. E assim também é o amor de Jesus por nós. Ele olha para nós, ainda que nós não temos nada para oferecer, ainda que nós não venhamos ter nada para dar, Ele olha para a nossa miséria, e Ele, colocando a nossa necessidade acima da dele, se esvazia. E Ele vem por esse amor e morre no meu e no seu lugar. 2 Timóteo, então, ele vai dizer sobre essa fidelidade de Deus, sobre esse atributo de Deus, algo que é da parte de Deus. Mas, caminhando um pouco mais sobre essa história, temos mais algumas coisas que eu quero compartilhar com você. O versículo 19, se você puder acompanhar comigo, vai dizer que elas partiram, pois as duas e chegaram a Belém. Assim que chegaram à cidade, ocorreu ali certo alvoroço por causa delas. E as mulheres da cidade comentavam: será que esta é Noemi? Versículo 20. Mas ela lhes pediu: não me chameis mais de Noemi. Agradável, que significa agradável. É mais próprio que o meu nome seja Mara, amarga, porquanto o Todo-Poderoso me tratou com amarguras. Irmãos, Noemi estava amargurada. Não por menos. Ela tinha perdido a sua família. E ela tinha ficado apenas com uma de suas noras. Porém, Noemi, ela não compreendia os planos de Deus. E muitas vezes na nossa vida é assim. Quem de nós aqui quer perder? Quem de nós aqui quer passar um problema? Ainda mais o que Noemi passou.
Quem de nós aqui quer passar uma tribulação? Se tiver alguém, que levante a mão. Mas acredito que não. Ninguém de nós quer passar por problema. E muitas vezes nós passamos por problemas, passamos por adversidades, passamos por tribulações, mas não compreendemos o propósito de Deus. Não compreendemos os planos de Deus, assim como Noemi. Mas eu tenho algo para te dizer. Nem sempre a tribulação que você está passando, nem sempre o problema que eu estou passando é para nos matar. Nem sempre o problema, a adversidade é para nos parar. Nem sempre esse problema é para o nosso fim. Noemi até pensou que era o fim da família dela. Noemi até pensou que era o fim. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer algo que eu achei magnífico. Ele vai dizer que muitas vezes Deus, ele não vai nos livrar da tribulação, mas ele vai nos livrar na tribulação. Ele não vai nos livrar do problema, mas ele vai nos livrar no problema. Como que é isso? Lembra? Sadraque, Mesaque e Abidnego? Deus não vai livrar eles da fornalha. Deus livra eles dentro da fornalha. Lembra de Daniel na cova dos leões? Deus não livra Daniel da cova. Deus livra Daniel dentro da cova. E muitas vezes a gente não entende isso. A gente quer ser livrado do problema, da tribulação. Mas às vezes é na tribulação que Deus vai se manifestar, para o nome dele ser glorificado, para o nome dele ser exaltado. E Sadraque, Mesaque e Abidnego glorificaram o nome do Senhor. Glorificaram tanto o nome do Senhor, a ponto de o rei colocar um novo decreto, que todos glorificassem, que todos bendizessem o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, eu vejo que os planos de Deus, eles são o quê? Como a palavra diz, os meus sonhos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos, os meus planos e os meus caminhos são maiores do que os seus. Descanse nos planos de Deus. Não desista na tribulação. Continue acreditando no Senhor. Continue marchando. Continue seguindo em frente. O Senhor é poderoso. O Senhor tem algo na sua vida. O Senhor tem um propósito na sua vida. Olha só, capítulo 2, versículo 1. Noemi tinha um parente por parte do seu marido, um homem rico e influente. Ele pertencia ao clã de Elimeleque, o esposo falecido de Noemi. E seu nome era Boaz, que significa valente. Deus tem um propósito. Deus, ele sempre tem um plano. E agora nós vemos aparecer um personagem chamado Boaz. Boaz, na história de Israel, ele é filho de Raabe, aquela que escondeu os espias e que ajudou eles a entrar e derrubar as muralhas de Jericó. Boaz, então ele entra apontando para Cristo. Boaz, ele dá um prefácio, assim como nós vemos na história de Abraão e Isaque, apontando para o sacrifício de Jesus. Nós vamos ver no desenrolar dessa história. Capítulo 2, um pouquinho mais à frente, versículo 8. Olha o que Boaz diz para Ruth, depois dela entrar nos seus campos, para que ela venha colher espigas na época da colheita. Falou então Boaz a Ruth: ouça com atenção, minha filha, não vás respigar noutro campo, não te afastes daqui, mas
fica na companhia das minhas servas. Versículo 9. Observa o terreno que os homens estiveram ceifando, e vá atrás deles. Eis que já ordenei aos rapazes que não te incomodem. Quando tiveres sede, vai procurar os cântaros e bebe da água que os meus servos trouxerem para saciar a sede dos trabalhadores. Volta só um pouquinho no versículo 4, antes da gente continuar. Naquele exato momento, Boaz estava chegando de Belém e saudou os ceifeiros com a paz do Senhor. Boaz era um homem de Belém, assim como o Senhor Jesus veio de Belém. Boaz também, ele vem de Belém. E o socorro começa a chegar na vida de Noemi e de Ruth. Quando estamos na presença de Deus, nós estamos guardados. Noemi, Ruth, naquele momento, ela começa a entrar nas terras de Boaz, simbolizando a terra prometida. Quando nós entramos na terra prometida, nós entramos na presença de Deus. E ali nós somos guardados, ali nós somos protegidos. E ali Boaz, ele dá ordem para que aquelas pessoas que eram serviçal dele pudessem ter com a vida dela, pudessem guardar a vida dela. E ali Ruth já começa a ter uma proteção daquele senhor. Só que o livro vai nos ensinar mais alguma coisa. Olha o que vai dizer no versículo 10. Diante dessas palavras, Ruth, prostrando-se com o rosto rente ao chão, exclamou: porque encontrei favor aos teus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo? Por que encontrei favor aos teus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo? Apenas uma estrangeira em suas terras. Será que isso nos faz lembrar alguma coisa? Apenas uma estrangeira. Ruth era uma apenas estrangeira na terra de Boaz. Ruth era apenas uma estrangeira vindo de outro lugar, entrando na terra prometida, entrando em Israel. E nós, quando olhamos para nós também entendemos. Nós também somos esses estrangeiros que, alcançados pela presença de Deus, alcançados pelo amor de Deus, alcançados pelo favor de Deus, temos acesso à terra prometida. E o versículo 11 vai continuar. Em resposta, Boaz lhe revelou: foi-me contado tudo o que fizestes por tua sogra, desde que o teu marido morreu, e como deixastes pai, mãe e tua terra natal, para vires morar no meio de um povo que não conhecias bem. Versículo 12. Que o Senhor te retribua tudo o que fizestes, e seja ricamente recompensada por Javé, Deus de Israel, sob cujas asas da proteção viestes buscar refúgio. Então, Boaz ali, aquele senhor, ele vai dizer que ele ouviu falar tudo o que ela tinha feito de bom. Que ele tinha ouvido falar aquilo que Ruth tinha feito pela sua sogra. E muitas vezes a gente pensa: eu estou fazendo, eu estou ajudando, mas ninguém está vendo. Mas existe um que não esquece. Existe um que todas as coisas ele vê. Você pode achar que ninguém está vendo. Você pode achar, às vezes, que ninguém está se importando. Mas existe um que se importa com você. Existe um que a palavra diz: ainda que uma mãe se esqueça do filho que mama, eu, todavia, jamais me esquecerei de vós. Existe um que não esquece. E é esse que nós devemos buscar, como Boaz disse, refúgio. É nesse que nós podemos confiar. É esse o Deus Todo-Poderoso. É esse a fortaleza. É esse que nós podemos descansar debaixo das asas dele.
aonde nós encontramos refúgio. O Senhor tem refúgio para você nessa noite. O Senhor tem proteção para a sua vida. O Senhor, Ele guarda, o guarda de Israel. Ele guarda a nossa casa, Ele guarda a nossa família. Ele nos guarda em nome de Jesus. Aleluias. Versículo 20. A palavra vai dizer assim: ao que Noemi declarou que Javé, o Eterno, abençoe Boaz, porquanto é uma pessoa que não cessa de praticar atos de justiça e misericórdia para com os vivos e com os mortos. E acrescentou: este homem é nosso parente próximo, é um dos que tem sobre nós o direito de resgate. Se Boaz agora se apresenta nesse livro, nesse versículo, como o resgatador, apontando mais uma vez para Cristo. É ele que tinha o direito de resgate. Segundo a tradição, segundo a lei de Moisés, a lei do levirato, aonde que se um parente falecesse, o irmão ele poderia resgatar a esposa, para que desse continuidade à família, aquela descendência. E ali, Boaz, ele era o parente próximo. Ele era um dos que poderiam realizar aquele resgate. Aleluias. Apontando para Cristo. Mas eu te pergunto, como ser resgatado? Aqui nós vemos que Boaz, ele tinha como resgatar. Mas eu te pergunto, e Ruth, como ser resgatada? O que fazer? Olha comigo, versículo 7, capítulo 3, versículos 7 e 8 do capítulo 3. Boaz comeu e bebeu, até ficar um tanto alegre, e foi deitar-se junto de um monte de cevada. Pouco mais tarde, Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou. Noemi vai aconselhar Ruth para que ela fosse até a eira, até o lugar aonde a cevada era separado ali os grãos. E ela vai dizer para que Ruth fosse lá e deitasse aos pés de Boaz. Então Ruth, a primeira coisa que ela vai dizer é que ela faria tudo conforme Noemi disse. E a primeira coisa para ser resgatado é ser obediente. A primeira coisa para nós sermos resgatados é ser obediente a toda a palavra. É ser obediente a todo o mandamento do Senhor. E Ruth foi obediente e fez tudo como Noemi havia lhe dito. A segunda coisa, Ruth, para ser resgatado. Ruth, ela é humilde. Ela procura os pés de Boaz. E muitas vezes, a gente quer até ser resgatado por Jesus. Muitas vezes, a gente quer até encontrar o resgate. A gente quer ter Jesus, mas muitas vezes a gente não está querendo ir aos pés de Jesus. Muitas vezes, para ir até Jesus, nós precisamos descer. Ruth, então, ela não faz o caminho de subir, mas ela faz o caminho de ir até os pés, simbolizando os pés da cruz, simbolizando que é nos pés de Jesus que nós vamos ser resgatados. É quando nós entendemos a nossa miséria, é quando nós entendemos que nós não temos nada,
É quando nós entendemos que somos pecadores e miseráveis. É aos pés de Jesus que é o nosso resgate. É aos pés do Senhor que é a nossa salvação. É o lugar aonde nós devemos estar. Olha comigo, capítulo 3, versículo 11, para continuarmos. Amém? Dorme não. Todo mundo acordado? Três 11. Portanto, minha filha, olha o que Boaz vai dizer para ela agora. Portanto, minha filha, não tenhais medo, partirei tudo quando me pedires, pois todos os habitantes dessa cidade sabem que és uma mulher virtuosa. Olha só. Boaz, então, vai dizer, aquilo que você quer, o resgate que você me pediu, fique tranquila, tudo farei, porque tu és uma mulher virtuosa. O que comoveu a atitude desse senhor aqui chamado Boaz? O coração manso e humilde de Ruth. E o que vai comover o coração do nosso Senhor? É quando nós formos também, dentro de nós, tivermos o coração manso e humilde, assim como o de Ruth. É quando nós olharmos a necessidade dos nossos irmãos. É quando nós formos fiéis. É como nós formos leais àqueles que estão à nossa volta. E o capítulo 4, caminhando para o fim, tem mais algumas coisas antes da gente finalizar. O capítulo 4, versículo 9 e 10, vai dizer assim: Então, Boaz pôde anunciar aos líderes e a todas as demais pessoas do povo ali presentes. Sois testemunhas, nesse dia, de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, e tudo o que pertencia a Quilion e a Malom, e ao mesmo tempo adquiro por esposa Ruth, a mulher moabita, viúva de Malom, a fim de perpetuar o nome do falecido sobre a sua herança, e para que o nome de Malom seja lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal. Disso sois testemunhas hoje. Ali, Boaz, então, ele oficializa. Ele chega às autoridades e oficializa diante delas o resgate pela vida de Ruth e de Noemi. Assim também é Cristo, que oficializou na cruz do Calvário o nosso resgate. Diante das autoridades do povo judeu, Jesus oficializou. E o versículo 13 vai dizer assim: Então Boaz casou-se com Ruth e ela tornou a sua esposa. Assim também é Jesus. Ele espera uma noiva. Jesus, ele espera a sua noiva para que um dia nós venhamos estar com ele. Nós venhamos casar com ele. O matrimônio para a eternidade com Cristo Jesus. E ali, Boaz casou com Ruth, oficializando aquele matrimônio. Boaz amou Ruth, o texto vai dizer, no final da parte B, e o Senhor abençoou Ruth, e ela engravidou e deu à luz a um filho. E esse filho, ele se chamou Obed, que foi avô de Davi. Lembra que eu falei que Deus sempre tem um plano? Lembra que eu disse que Deus sempre tem um propósito? E através de Obed, a linhagem chegou até Davi. E a linhagem seguiu até o Salvador da humanidade. Através da vida de Ruth, através da vida de Boaz, saiu a linhagem do Salvador desse mundo. Que sejamos fiéis, que sejamos leais
assim como Ruth foi. Porque Deus sempre tem um propósito em todas as coisas. Às vezes você chegou aqui, não está entendendo o que você está passando. Você pode ter chegado aqui e às vezes você está como Noemi, achando que está de mãos vazias. Mas em todas as coisas, o Senhor, Ele está no controle. E o versículo 14 vai dizer: as mulheres comentaram com Noemi: bendito seja Javé, que não te deixou sem alguém para te resgatar. Que o nome do teu neto seja célebre em Israel. Olha que interessante. Bendito seja Deus. Aquele povo, aquelas mulheres, todos que viram aquilo que o Senhor fez, eles glorificavam o nome do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Aquilo que você está passando, aquilo que eu estou passando, é para no fim glorificar o nome do Senhor. É para no fim poder exaltar o nome do Senhor. Nada mais é na nossa vida que não seja para glorificar, para exaltar o nome do nosso Deus. E sabe o que é mais interessante? Noemi achou que o nome da família dela ia ser apagado da terra. Achou que a história tinha acabado ali. Mas sabe, quando Deus entra na história, Ele escreve um nome em um lugar que não apaga. O nome foi escrito para a eternidade. A linhagem está aqui para todos nós vermos. O livro de Ruth está aqui. Órfã, ninguém mais ouviu falar. Sabe por quê? A história que Deus escreve na minha e na sua vida, ninguém apaga. A história que Deus escreve é para a eternidade. E não há nada maior do que ter o nome escrito no livro da vida. Se nós formos fiéis, se nós tivermos lealdade com o Senhor Jesus, com o nosso próximo, com a nossa casa, com a nossa família, Deus vai escrever uma história que não se apaga, em nome de Jesus. Se coloque de pé, que eu quero orar. Aleluia, Jesus. Deus tem uma história para mim e para você. Isso requer que nós não venhamos retroceder. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, Senhor, muitas vezes temos retrocedido, meu Pai, por falta de compreendermos as histórias que o Senhor tem para nós. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que maior são os planos do Senhor. Os pensamentos do Senhor não são os nossos. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Meu Pai, nos faz entender que ainda venhamos passar dificuldades, que ainda venhamos passar tribulação, mas que nós fomos feitos para glorificar o Teu nome, que nós fomos feitos para exaltar o Teu nome, Senhor. E eu peço nessa noite, meu Pai, visita cada um dos meus irmãos, visita aqueles, meu Pai, que muitas vezes não vê a luz no fim do túnel, que muitas vezes, meu Pai, estão passando e pensando em retroceder, que muitas vezes, meu Pai, estão caminhando na dificuldade, estão pensando, meu Pai, em parar. Mas eu peço que nessa noite, com o poder que há na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor venha fortalecer os Teus filhos, para que nós venhamos ser pessoas curadas, para que nós venhamos ser fiéis, para que nós venhamos ser leal à Tua palavra, para que nós não venhamos retroceder, e que nós venhamos, meu Pai, firmemente olhar para o alvo, que é o Senhor Jesus. Escreve, Pai, o nosso nome no livro da vida, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Você aplaude o Senhor. Amém, irmãos? A gente aprende tanta coisa, a gente sai de casa, volta tão abençoado, né? Que Deus continua abençoando o Fábio, né? Uma palavra que nos dá ensinamento, ensina como nós devemos ter esse espírito que Ruth teve, né, irmão? Se você tiver esse espírito de ser um abençoador, como que a bênção acompanha aquele que abençoa, né? Quando ela abençoou aquela mulher, aquela sogra dela, normalmente ela foi abençoada, né? E o nome dela ficou passando de geração em geração, e até hoje Ruth fala no meio de nós. Amém?
Estenda suas mãos, por favor. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, todos os dias da nossa vida. E nós dizemos amém. Uma boa noite, que Deus os abençoe. Vão em paz em nome de Jesus.